gravada na mente. As minhas memórias foram das mais terríveis possível. Foi a que me levou para esse estado da homossexualidade. Do Rio de Janeiro fomos para São Paulo, de São Paulo eu conheci outros travestis. Eu falei assim, bom, eles vão ganhar, assim como eles ganham muito dinheiro, eu também quero ganhar, que eu queria provar para meu pai que eu queria ser alguém. Em São Paulo coloquei 4,5 litros de silicone no quadril. De São Paulo fui para Paris, onde morei 1 ano e meio na França, voltei para o Brasil, morei em vários países da Europa, fui para Roma. De Roma eu voltei para Barcelona. Em Barcelona eu coloquei 380 ml de silicone no peito. Aí as pessoas perguntam assim, mas você não tem vergonha de falar do seu passado? Eu estou falando de algo que morreu. Né? Romanos 1,16 diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todos aqueles que nele creem. Todo aquele que crê. Entendeu? E aí de Barcelona eu voltei para Milão, onde eu morei alguns anos. Só que o mundo já tinha me dado tudo, como tem o nosso DVD que eu disse assim, o mundo me fez mulher, mas eu venci o mundo em Cristo Jesus. Porque o mundo me deu fama, o mundo me deu beleza, o mundo me deu dinheiro, mas o mundo não conseguia me dar aquilo que o meu coração desejava. A alegria verdadeira. A alegria verdadeira, a paz que excede todo entendimento. Porque quando eu deitava para dormir nas madrugadas, onde os holofotes já tinham acabado, onde já não tinha mais as pessoas para me aplaudir, muitas vezes eu chorava e eu dizia, mas que vida miserável é que eu estou vivendo. Só comigo? Não. Todos que viviam vários amigos meus que se relacionavam comigo, também diziam as mesmas coisas. Agora, aqui mesmo, né, em Vitória do Espírito Santo, em Vila Velha, nós três travestis aceitaram Jesus após ter ouvido o meu testemunho. Eu estava conversando com eles, eu disse para eles assim, você sabe do que eu estou falando, é verdadeiro. Eles começaram a chorar e falaram assim, é verdadeiro, é verdade mesmo, nós somos infelizes. Nós somos infelizes. Como não amar essas vidas? Não tem como. Como não falar do amor de Deus para essas vidas? São pessoas que estão vivendo aquilo ali e não entendem muitas vezes nem por quê. Nem por que estão naquela situação. Vida, é só isso mesmo. Justamente. Como eu disse para eles, eu estava dizendo para eles ontem na igreja, depois que terminou o culto, nós nos encontramos, eu estava dizendo para eles, eu falei assim, olha, não que eu queira, não é que eu queira ser melhor do que vocês não, mas eu, como eu disse para eles, eu que tinha fama, que eu tinha beleza, que eu tinha dinheiro, que eu tinha poder, eu era uma pessoa infeliz. Nas madrugadas, quantas e quantas vezes eu chorava e não tinha um ombro amigo, mas só que vocês agora têm uma igreja para te apoiar, para amar, para te receber incondicionalmente. Olhar para vocês com a ótica de Deus, olhar para vocês e mostrar para vocês que há uma solução para as suas vidas, que é essa igreja a qual fui convidado para estar aqui em Vitória do Espírito Santo. E durante esse tempo que eu estava em Milão, na Itália, eu vi aquela vida minha miserável que eu estava vivendo, aquela solidão, aquela angústia, aquela tristeza. E a minha mãe aceitou Jesus. A minha mãe conheceu Jesus da Bíblia. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A minha mãe conheceu Jesus da Bíblia e a minha mãe começou a orar e interceder por mim. É por isso que eu digo o poder da oração. Aquela que tinha autoridade sobre a sua vida agora estava cheia de poder. Cheia de poder e começou a orar por mim, né? Então, então, como eu digo assim, eu morei num país extremamente religioso, que é a Itália. Por muitos anos eu morei na Itália. E durante todos os anos que eu morei ali na Itália, ninguém nunca disse para mim que Jesus me amava. A minha mãe teve um encontro com Jesus lá em Cuiabá. E por telefone ela ligou e disse para mim assim, meu filho, eu quero te dizer uma coisa, Jesus te ama. Jesus te ama e tem uma obra para realizar na sua vida. E eu fui deitar, eu estava com um grupo de amigos meus usando maconha no meu apartamento em Milão. Você também usava droga? Usava droga. E quando aqueles amigos meus foram embora, aquela palavra ficou no meu coração, Jesus te ama, Jesus te ama. E a minha mãe lá em Cuiabá começou a orar e interceder pela minha vida. Eu falo assim, nós temos visto hoje que a sociedade diz que a Bíblia é homofóbica. Eu estou aqui para provar que a Bíblia ela não é homofóbica, que a Bíblia é a própria boca de Deus falando aos corações dos homens. O amor de Deus está ali. O amor de Deus está ali. E a minha mãe começou a orar e interceder pela minha vida, né? O livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, diz assim que Deus, ele não está com a sua mão encolhida para que não possa nos alcançar e nem com seus ouvidos tampado para que não possa nos ouvir. E a minha mãe começou a orar e interceder por mim lá em Cuiabá. Jesus me alcançou lá na Itália e me trouxe de volta. O poder de Deus né? Tem limite. Justamente. E foi então que eu comecei a ser evangelizado, fui convidado para ir numa igreja. Lá em Milão? Não, aqui em Cuiabá. Depois que eu voltei, eu retornei para o Brasil. Né? Deus fez um reboliço em Milão e me trouxe de volta para o Brasil. E a minha mãe sempre falando do evangelho, sempre falando do amor de Deus. E teve um dia que eu fui numa igreja.
Fui na igreja e através de um louvor, a irmã começou a ministrar o hino, como eu volto a dizer, Deus ele precisa de levitas, que o adorem em espírito e em verdade, porque o louvor liberta. O louvor quebra as cadeias. E o pastor terminou de pregar, eu fui ficando com raiva do pastor. Eu falei, mãe, a senhora contou minha vida para esse pastor? E a minha mãe, não, meu filho, é o Espírito Santo falando ao seu coração. Eu, que Espírito Santo, mãe? Eu não entendi a linguagem da minha mãe. Depois que o pastor terminou de pregar, a irmã começou a cantar um hino e aquele hino foi entrando no meu coração, meu coração explodiu e eu dobrei o meu joelho e aceitei Jesus. E ali eu dei um grito e eu falei, Deus, se o Senhor é tudo isso que esse pastor falou, se o Senhor é tudo isso que essa irmã acabou de cantar, muda a minha vida, transforma a minha vida. E quando eu entrei numa igreja evangélica, eu entrei com 380 ml de silicone no peito, 4,5 litros de quadril e o cabelo para baixo da cintura, um protótipo de mulher. Mas Jesus me amou daquela forma. Jesus me amou daquele jeito que eu estava. Você entrou vestido? Entrei vestido como travesti. Mas Jesus me amou daquele jeito. Ele diz assim, vinde a mim como estás. Né? Mateus 11. É verdade. Mateus 11, do 28 ao 30, né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é um problema sério na vida das pessoas, que às vezes querem mudar para ir. Querem mudar para ir. Não, você vai, Jesus é que vai mudar você. Jesus é que vai mudar. E muitos dizem isso. Primeiro eu vou mudar, depois eu Depois vou. Direto. A maioria das pessoas assimilam que ela sabe, Deus é santo, é justo, eu tenho que mudar primeiro para que eu possa ir. Não, Jesus não. Justamente. Ele quer que você vá e ele vai mudar a sua vida. Isso já tem quantos anos, Joyce? 18 anos. 18 anos? 18 anos. Isso não é nada que aconteceu há meses atrás, né? Não. São 18 anos 18 com Jesus. anos com Jesus. Então, mas o que eu sempre digo, eu fui alcançado por amor, porque alguém olhou para mim e me amou, que foi a pastora Gisela. De Cuiabá. De Cuiabá. Quando a pastora Gisela, ela olhou e viu aquela mulher, Deus falou para ela que aquilo ali não era uma mulher e que era um homem. Ela veio e me abraçou e ela disse assim, seja bem-vindo, meu filho. Eu falei para ela assim, mas como é que a senhora sabe que eu sou um homem? Ela falou assim para mim, quando eu estava pregando, o Espírito Santo de Deus falou que no meio daquela mulher, você era um homem. E aquela mulher me abraçou e me amou e começou a me falar do Evangelho. Aí eu comecei a entender o Evangelho, eu tive experiências lindas com o Senhor. E aí automaticamente o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Aí eu fui entender aquele versículo que diz lá em Jeremias 31:19. A palavra do Senhor lá no livro de Jeremias 31:19 diz assim, na verdade, depois que me converti, tive arrependimento. Bati na minha coxa, fiquei confuso e envergonhei-me, porque eu suportei o opróbrio na minha mocidade. O homem só se conhece quando se converte. É verdade. O homem só Sabe passa a ter a fez? consciência do pecado quando se converte, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar no homem. Aí eu fui entender o versículo de Efésios 2. E ele me vivificou, estando eu ainda morto nos meus delitos e nos meus pecados. Eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, ele me vivificou. E nós temos andado por esse Brasil afora para dizer que é impossível um homem ter um encontro real, pessoal, genuíno com o Senhor Jesus e não ter a vida dele transformada. É algo que vai acontecer. É algo que vai acontecer. E Deus começou a fazer coisas lindas na minha vida, comecei a ter experiências maravilhosas na minha vida, aquele peito foi me dando nojo, aquele cabelo foi me dando nojo, aquele cabelo de mulher, aquele corpo de mulher foi me dando nojo, por quê? Porque eu já era uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu volto a afirmar, eu quis uma mudança de vida, eu paguei um preço para isso, chorei muitas vezes, entrei muitas vezes em contradições, mas eu sempre fui evangelizado e sempre tinha um ombro amigo para me apoiar, para me sustentar e para dizer, não, você vai conseguir. Um dia eu fui dar o meu testemunho num ginásio onde tinha 3.000 pessoas. Pela primeira vez. E aí lá no ginásio Deus separou essa coisa linda, maravilhosa. Que benção, hein? E como é que foi isso para a sua vida? Deus falou sobre esse projeto de família com você depois? É interessante assim, pastor, porque Deus ele foi tão maravilhoso comigo que Deus me levou para morar na casa da minha irmã. E a minha irmã mais velha, a Valdete, ela tem 26 anos de casada, muito bem casada, tem um casal de filhos, e a minha irmã sempre diz assim que o esposo dela, o meu cunhado, que é o Cabral, ela fala assim, meu esposo nunca falou uma palavra
que me magoasse, que me ofendesse. Nunca. E quando eu fiquei morando ali com a minha irmã, durante esse tempo, durante esse processo do agir de Deus na minha vida, eu comecei a ver que meu cunhado, quando chegava, ele sentava em volta da mesa. Meu cunhado, quando chegava do trabalho, beijava meu sobrinho, beijava minha irmã. À noite, eles ficavam ali conversando. Eu comecei a descobrir que havia família. Que existia família. Aquilo realmente era... E que aquilo realmente era família. Eu comecei a orar e falei, Deus, eu quero uma família para mim. Começou a despertar isso. Eu quero uma família para mim. Porque eu comecei a ver como que é lindo ter uma família. O pai, a mãe, os filhos. Eu via meu cunhado brincando.